é a palavra que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 12, que o verbo se fez carne e habitou em nosso meio, amém? Então Cristo, a palavra, é a rocha, e Ele é o fundamento de uma casa que suporta as adversidades. Quem pode dizer amém? Mas eu quero dizer para você que o que rouba isso é exatamente nós nos desconectarmos dessa verdade, porque o texto diz claramente que você não pode ser só ouvinte, você tem que ser praticante. E quando você anda em prática, você ouve testemunhos. Tem pessoas que não conhecem a nossa relação com Cristo e com a sua palavra e com a igreja, e quando ouve alguns testemunhos, pensam que nós estamos usando de uma certa dramaturgia para poder convencer as pessoas de uma fé que nos curou, de uma fé que nos libertou, de uma fé que nos sarou, de uma fé que nos devolveu a esperança de vida, a certeza de vida, de uma fé que nos levou a ter uma dimensão de acreditar que nós somos família e que vamos permanecer em família. Mas o que rouba isso da gente é não ter uma alma equilibrada. Diga, uma alma equilibrada. E por muito tempo a igreja foi tratada simplesmente por coisas espirituais, desconsiderando que a alma está ligada intimamente às coisas espirituais e a sua vida física está ligada intimamente às coisas espirituais. Tem gente que dizia assim: não, coisa de igreja na igreja, aqui é outra coisa, lá na igreja é uma coisa, aqui é outra coisa. Não existe isso, porque o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que nós temos que ter uma vida no espírito, na alma e no corpo irrepreensível para a volta do Messias. Amém? Amém? Só que o que nos atrapalha? Pergunta a pessoa que está do teu lado assim: o que te atrapalha? Pergunta a ela. Diga, pergunta de novo: o que nos atrapalha? E aí eu quero dizer para você: o que atrapalha é você não saber quem você é. E aí eu queria que você pegasse o papel e anotasse 5 áreas que eu vou hoje classificar aqui, que está relacionada à sua inteligência emocional. E por que eu vou fazer isso? Porque vai te ajudar muito a ajustar sua vida. Primeiro você, e depois desse ajuste seu, você vai passar a ajustar a sua família. Amém? Amém? E a primeira coisa que você precisa entender, para que você seja curado, você precisa ter o diagnóstico da doença. Concorda comigo ou não? Concorda ou não? Ninguém vai a médico se não estiver sentindo alguma coisa que está fora do funcionamento normal. E aí, quando nós identificamos isso e vamos ao médico, chega lá, nós encontramos o clínico geral, ele vai te encaminhar para o especialista, aquela pessoa que tem habilidade para lidar com aquela área específica. E eu quero dizer para você que aqui está o médico dos médicos, e ele tem habilidade para trabalhar em cada área específica da sua vida, que é o Espírito Santo. Amém? Você entendeu isso? Agora, como que você vai fazer para que o Espírito Santo encontre em você oportunidade de agir e te curar? Você precisa conhecer princípios. Diga, preciso conhecer princípios de Deus. Então a primeira área que eu vou classificar nessa noite, para que você ponha aí, pontue, é a área da autopercepção. Diga, autopercepção. O que é autopercepção? Autopercepção é quando você identifica em você mesmo os fatores que você acerta e os fatores que você erra. Por que eu estou te ensinando isso? Porque quando você vai tratar de um casal num conflito familiar e você senta para ouvi-los, raramente você ouve alguém dizer assim: o meu casamento está mal porque eu não sei lidar com o casamento. Você vai encontrar alguém que vai dizer assim:
O marido que eu casei, misericórdia, pensei que era um príncipe, o cara é o sapo. Não tem isso? Tem ou não tem? Só que aí tem um princípio bíblico. O princípio bíblico está lá em Romanos capítulo 2. Eu queria que você abrisse e anotasse, para você depois não pensar mais que o seu marido é o sapo, ele é o príncipe. Amém? Romanos capítulo 2 diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque Romanos capítulo 2, o outro, a ti mesmo diz assim: portanto, pois és indesculpável, ó homem, quando julgas. E o outro texto, quem quer que seja, Lucas capítulo 6, quando nós vemos que Romanos capítulo 2 estão preocupados com mesmo, diz assim: o olho do seu irmão, portanto, pois és indesculpável, ó homem, quando julgas. Você precisa entender hoje. E o outro texto, quem quer que seja, como princípio para a sua família, para que a sua casa seja edificada sobre a rocha, e que esse tempo de tempestades, de ventos, de dificuldades não vai abalar a sua casa, quando você olhar para a sua família a partir de você. Diga, autopercepção é saber aonde eu acerto e aonde eu erro. Simples ou não é? Simples ou não é? Mas por que você tem dificuldade de ver aonde você acerta ou você erra? Ou melhor, aonde você erra? Porque a sua justificativa da crise está no cisco do olho do teu irmão, não está na trave que está no teu. Está na dificuldade do teu irmão. Eu uma vez ouvi um terapeuta dizer assim: toda vez que você for tratar um casal e houver o argumento de que o problema está no outro, você não tente tratar, porque você entrou no campo da impossibilidade. A única forma de você tratar um casal é quando eles sentam diante de você, você ouve a problemática e você dá a eles a opção de dizer aonde pode colaborar para que as coisas mudem. Então eu quero que você diga para a pessoa que está do teu lado, se de preferência tiver seu esposo, sua esposa, você diga assim: eu vou mudar. Diga assim: eu vou mudar, porque eu vou ser tomado hoje por esse entendimento de que eu não posso julgar você mesmo, sem antes me avaliar. Eu não posso me preocupar com o cisquinho que está no teu olho, se tem um trave no meu. Quem concorda com isso? Vai ter marido que vai chegar e dizer: ainda bem que você falou isso lá, né? Estava tempo querendo ouvir isso. Vai ter mulher dizer: precisou o pastor dizer. E você tem que repetir. Mas eu quero dizer para você que isso chama-se inteligência emocional. E a Bíblia diz que, presta atenção, a Bíblia diz que nós somos o que pensamos que somos. Sabe aquela pessoa que você acha ela bonita, inteligente, e você diz: poxa, pastor Leandro, você é inteligente pra caramba. Mas Leandro tem uma carga emocional de anos, alguém dizendo para ele que ele era burrinho, só faltava a pena. Aí ele diz: burro não tem pena, porque não falta nada. Isso era bullying do antigo. Bullying antigo era assim, era ou não era? Era. E aí você pode dizer milhares de vezes para ele que ele é inteligente, que ele não vai conceber, porque a alma dele concebeu essa realidade distorcida dele. Mas normalmente quem faz esse tipo de bullying, ou quem faz esse tipo de crítica, está tomado disso. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: por que você fala com o outro aquilo que é prática tua? Então você precisa ter essa autopercepção, para que quando alguém avaliar você, você ter certeza de quem você é, mas para você também não ter a infelicidade de ter que avaliar o outro, porque assim você não vai resolver o problema. Amém? Segundo aspecto é você ter autocontrole. Irmãos, esse tem sido um grande desafio da igreja, e um desafio nosso, porque às vezes nós temos até um perfil de agradável, de educado,
Às vezes, quem já viveu isso assim? Passa um tempo junto, tentando controlar a situação, aí no final, entorna o caldo. Quem já viveu isso? Já viu isso? É horrível, né? É ou não é? Você se sente fraco, você se sente um derrotado, porque na verdade estava tudo dando certo naquele momento crucial, aonde você ia sendo testado no seu autocontrole, você põe tudo a perder. E aí eu pergunto, o que fica? Tudo que você viveu de bom ou a situação do autocontrole perdida? Maculou toda a história, não é verdade? É ou não é? Mas eu quero dizer para você que o texto de Gálatas capítulo 5, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, procura o pastor Celso e a pastora Sônia na escola de líderes. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: andai no Espírito e jamais irá satisfazer o desejo da sua carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opositores entre si mesmos, para que não façais aquilo que porventura seja o vosso querer. Irmãos, e nós somos testados, sabe aonde? No trânsito. Quanto perdemos de paciência no trânsito? Como somos mal educados e nada cordiais em deixar uma pessoa passar, alguém atravessar, e quando estamos aqui cantando, viverei pela fé, andarei pela fé, fica até bonito, né? Pois eu sei que tu agrada o meu Deus. Lindo, né? Só que na hora desse conflito você perde essa essência. Sabe por quê? Obtusidade emocional, falta de inteligência emocional, falta de entender que essa ferramenta chamada palavra de Deus, esse alimento chamado palavra de Deus, é o elemento que nos alimenta a alma e o espírito, para que o nosso corpo faça aquilo que é vontade de Deus. E nós comprometemos toda a nossa relação de família por situações bestas, por palavras fora de controle, por tom de voz alto, por batidas de porta, por vinganças. Tudo isso é autocontrole, ofensa. Você vai perdendo essas características de caminhar, porque você perde a essência do andar no Espírito. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, que nós devemos falar entre nós como salmos e cânticos e hinos espirituais. E às vezes nós perdemos isso. E aí eu quero dizer para você, eu estou incluso nisso. Eu não estou falando para você, para que você saia daqui se sentindo a pior pessoa. Eu estou falando para você isso, porque você pode hoje entrar debaixo da direção do Espírito, ser controlado pelo Espírito, viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, falar pelo Espírito. Amém? Amém? Mas você precisa entender isso, que você precisa de autocontrole. Diga, eu preciso de autocontrole. Sabe por quê, queridos? Porque o autocontrole é fundamental para a sua conquista. Todo descontrolado perde as rédeas, perde o controle das coisas, e as suas conquistas se esvaem. Tem gente, por causa de falta de controle, está perdendo o casamento. É uma conquista, casamento, família é uma conquista, irmãos. E uma conquista que precisamos andar pela fé, viver pela fé, caminhar pela fé, porque isso agrada a Deus, amém? Mas é um desafio, e nesse desafio, muitos estão perdendo a família por causa da falta de controle. Primeiro, porque não se percebe. Segundo, porque age sem controle. Mas tem um terceiro elemento que eu queria botar para você aí, é a automotivação. Diga, automotivação. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, diz que você tem que fazer todas as coisas conforme as suas, olha só,
quando você não tem esse controle, preste atenção no que eu estou dizendo, olha como é que uma coisa está ligada à outra. Quando você não tem autopercepção, sabendo quem você é, e quando você não tem controle, você perde o controle da automotivação. Sabe por quê? Porque tem muitos pais hoje aqui, muitos esposos e muitas esposas que estão empenhados em fazer aquilo que é para ajustar a família a respeito de situações, por não ter percebido como deveria agir, por não ter tido controle como agir, e hoje está sem motivação correta. E aí eu quero dizer para você, tem muitos homens endividados porque compra paz em casa com cartão de crédito e não está suportando mais, tem que sustentar isso porque a motivação está errada, porque está fazendo além das forças. E você tem que fazer segundo as suas, diga, eu preciso fazer segundo as minhas forças. Tem muitos pais hoje que, por não dar assistência pessoal, presencial para os filhos, estão sem automotivação ou sem autocontrole na relação com os filhos, em relação às coisas que eles estão dando para os filhos. Por quê? Porque estão comprando a ausência, ou melhor, estão dando aos filhos, no lugar da presença, coisas, e fica além do que você pode fazer. Verdade ou não é? É ou não é, irmãos? É ou não é? Diga é verdade. E aí, o que acontece? Você quer ver uma coisa? Eu sempre falo isso. Quem aqui já fez um voto de que vai perder 5 quilos esse ano? Quem? Perdeu? De pé, fica em pé, Carol. Fica, Carol, fica. Dê uma salva de palmas para a vida de Carol. Quantos quilos, Carol, você perdeu? 25. Carol perdeu 25 quilos. Sem fazer bariátrica, sem botar bola, sem tomar remédio, controlando a boca. Sabe por quê? Porque ela fez tudo segundo as forças dela. E se dizer assim, eu vou fazer uma dieta e nunca mais vou comer doce, você não vai cumprir. Nunca mais eu janto, você não vai cumprir. Nunca mais tomo café, você não vai cumprir. É muito tempo para uma decisão de fragilidade emocional momentânea. É esse o grande problema. E aí nós descredibilizamos nós mesmos, porque passamos a não acreditar nas nossas convicções e fragilizamos a nossa caminhada do dia a dia, porque nos automotivamos a fazer coisas que não vamos cumprir. E aí você sai da realidade da sua vida natural e vai para uma vida de fantasias. E aí sabe o que acontece? Compromete a sua fé, porque você passa a não acreditar em nada mais. Porque nem para perder seu pezinho aí você tem força. Como é que você vai ter força para esperar o milagre chegar? Sabe por quê? Falta desse conhecimento, desse embasamento. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 10, capítulo 9, por favor. Logo depois de Provérbios. O texto diz assim: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as suas, porque no além para onde você vai, não há obra, e nem projetos, e nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. E às vezes nós estamos tratando as coisas como se fôssemos morrer hoje, como se não pudéssemos ter tempo de usufruir amanhã, que ainda que saibamos que o amanhã pertence ao Senhor, mas nós não podemos fazer hoje aquilo que as nossas forças não suportam, porque se conquistarmos e fizermos,
as nossas forças teriam se esvaído e nós não ter nenhuma saúde, nenhuma condição de viver o que produzimos. Diga assim: automotivação errada me faz gastar energia aonde eu não vou ter como repor. E aí sabe o que acontece? Quando você começa a fazer as coisas além das suas forças, e você vai enfraquecendo a sua fé e a sua esperança e a sua confiança, a sua automotivação fica zero. E quando a sua automotivação fica zero, aí você não conquista nada, é verdade ou não é? Sua conquista fica zero. Aí, aquele peso que a gente queria perder de 1 quilo, como a motivação ficou zero, a gente diz assim: gordo 1 quilo, gordo 5. Não é? Perdido por 1, perdido por 5. E aí nós começamos a fazer uma trajetória de perdas terríveis. Mas eu quero ir para o quarto ponto. Para que você tenha uma família firmada na rocha, uma família vivendo esses princípios, você precisa ter autopercepção, você precisa ter autocontrole, você precisa ter uma motivação correta, mas acima de tudo você precisa ter empatia com aquilo que a palavra de Deus diz. E o que é empatia? É uma forma espontânea de você viver aquilo que é possível com quem é possível. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, tomou forma de homem e viveu como homem. E às vezes nossas relações estão com dificuldade porque nós não entendemos o momento, não nos fazemos de fraco quando precisamos fazer de fraco, não nos colocamos solidários porque nos colocamos numa posição superior, porque não temos uma autopercepção, não temos um equilíbrio nas motivações, e aí nós começamos a criar distâncias. E uma das coisas piores que existe nessa distância é você não entender que pessoas são diferentes. Diga para sua mulher, para o seu esposo aí: nós somos diferentes. Diga: nós somos diferentes. Mas diga para ele assim: nós somos diferentes. Hoje eu estava conversando com meu filho falou assim: pai, o casal, ele falou o nome do casal e falou assim: eles entram em acordo, e o marido dela passa 20 dias na Indonésia surfando, e ela deixa. Aí ele falou: isso não está errado não, pai. Eu falei assim: filho, se na relação tem confiança, e se na relação tem respeito à individualidade sem ser egoísta, e se na relação tem aceitação e tolerância, se há acordo entre eles, não tem problema nenhum. Tem problema, gente? Tem ou não? Não. Porém, por que isso se torna possível? Porque essa mulher ou esse marido, esse filho ou esse pai, ele se torna empático em relação àquilo que está acontecendo, e não se coloca numa posição de quem que tem que ser o privilegiado, quem tem que ser o reconhecido, aquele que tem que ser todo assistido, né? Que tem situações em família que chegou sua mãe, chegou seu pai, chegou seu irmão, e aí as coisas começam a se mover em torno daquela pessoa e vai adoecendo a família, e as pessoas vão perdendo esse senso de se colocar a serviço do outro. Porque quando eu gosto de alguém, eu não tenho problema de servir esse alguém, mas quando eu não tenho empatia com essa pessoa, eu tenho dificuldade de me relacionar me dando com essa pessoa. Concorda ou não concorda com isso? Isso acontece com marido e mulher ou não? Sim ou não? Sim ou não? Claro que acontece. E acontece com pais e filhos, não? Sim ou não? Sim. E aí quando você começa a entender que você não pode querer ser o que você não é, em função de usurpar do outro aquilo que você pode dar para ele, as coisas se ajustam. Mas eu quero terminar dizendo para você o seguinte: para que tudo isso serve para uma relação familiar, para uma família saudável? Diga assim: para práticas
de relacionamentos interpessoais. Diga, prática de relacionamento interpessoais. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Eu não sei se algumas mulheres aqui vivem isso, alguns maridos vivem isso, alguns filhos vivem isso, mas às vezes o marido ou a esposa estão vivendo situações de trabalho, situações de ter que abrir mão do convívio por um tempo, de ter que viver de uma forma mais plural, né? Onde a atenção não se torna só de um, a ocupação não se torna só de um, a preferência não se torna só de um, e aí começa a haver aquele conflito, dizer assim: eu não gosto daquele chefe seu, esse patrão seu te explora, você não chega em casa, você não chega na hora, isso está errado, e começa a haver esse conflito. Quem já viveu isso? Quem já viveu isso? Levanta a mão, seja sincero. Quando você começa a viver isso, você começa a viver perdas, porque na verdade, quando você tem uma autopercepção, quando você sabe motivar a sua vida e a sua família na direção certa, quando você anda no entendimento de que você não é o príncipe nem a princesa da casa, que tem que ser só você ser servido, só você assistido, tem que ser no seu tempo as coisas, você cria possibilidades de muitos relacionamentos, amém? Amém ou não? E aí eu quero terminar dizendo para você o seguinte: quando nós entramos nessa conquista de relacionamentos, nós começamos a ter prazer no que o outro faz, alegria de estar junto, ainda que eu não pratique surf. Se eu sou a esposa deles, e meu filho, aluga para mim um iate que eu vou ficar vigiando você, ou melhor, vou ficar filmando você por detrás da costa. Você desce na onda e eu estou no iate só de binóculos. Iria ou não iria? Iria ou não iria? Se ele tem dinheiro para passar 20 dias na Indonésia, ela pode levar ela, não pode? Só que às vezes não há nem impedimento nisso, mas há uma dificuldade dessa relação interpessoal, aonde a via que vai para lá tem que vir para cá. Aquilo que eu renuncio tem que ser renunciado. Aquilo que eu faço, a possibilidade de ser feito. Aquilo que eu dou, a possibilidade de receber. E aí, queridos, o que faz com que a gente não ande nessa realidade de relacionamento é falta dos princípios. O texto em que Jesus diz que o maior no reino é o que serve. E aí eu vejo que muitas vezes a dificuldade numa relação de família está a não perceber o que você pode fazer. E aí eu quero dizer para você hoje, esses cinco passos que eu te dei são para você, não é para você dizer que é para tua esposa, nem vai dizer que é para o teu marido, e nem você dizer que é para os teus filhos, e nem para você dizer que se alguém aparecesse na sua vida com essa característica seria a pessoa ideal. Eu quero dizer para você, essas são atitudes que é para que cada um de nós venhamos assumir a responsabilidade da mudança. Quantos aqui querem mudança na sua casa? Então, eu quero dizer para você, ela começa em você. Ela começa em você quando você sabe aonde você errou e diz: errei. Aonde você sabe que você acertou e não se vangloria, porque se você acertou para que o bem comum da família aconteça, ganhamos todos. Não é verdade? Quando erramos, o prejuízo é para todos, mas quando acertamos, o ganho é para todos. É ou não é? E às vezes nós deixamos de fazer de novo certo, porque não fomos confirmados naquilo que nós fizemos certo. Porque nós somos muito prontos para a crítica do erro e somos letárgicos para o elogio do acerto. Quantas mulheres aqui chegam em casa e dizem assim: meu amor, lindo, maravilhoso, olha como é que eu estou linda, passa a mão na minha pele para você ver. Esse aqui é o melhor creme,
como é que é? O metafil. Cetafil. Esse é o cetafil. Olha a minha pele, passa a mão na minha pele. Ela passa a mão na pele dela, ele passa a mão na pele dele assim: que pele linda. Foi assim: foi você que me deu, querido. Te amo. Você está vendo esse baby doll? Estou toda arrumada para você. Você sabe quanto custou esse baby doll? Vai saber quando chegar a conta do cartão. Aí eu pergunto a você: se você lida com a sua relação familiar com esse entendimento, quando chegar a conta do cartão, se o baby doll for caro, ele vai reclamar ou vai pedir para comprar outro? Ele vai dizer: amor, compra outro, mas ele vai dizer assim: amor, compra outro, mas divide em 3 vezes. Né? Mas não. É como aquele marido que chega em casa e a mulher se esforçou, se arrumou toda, fez a comida, aí ele bota a mão e fala assim: esse feijão frio aqui, sabe o que eu não gosto? E o fogão está tão distante de você, e a possibilidade de você ligar o fogão e esquentar o feijão é impossível. Mas sabe por quê? Porque perdemos a autopercepção. Nós sabemos cobrar a via que vai, mas temos dificuldade de entender a via que vem. Nós somos motivados a fazer até o esforço além do nosso esforço para agradar quando as situações estão adversas. E aí nós queremos uma resposta positiva em relação àquela situação. Por quê? Porque nós não estamos fazendo dentro da motivação correta e dentro da possibilidade certa. Nós estamos fazendo além das nossas possibilidades para que isso seja agradável, e a situação que poderia ser resolvida de uma forma passa a querer ser resolvida de outra. Aí a conta fica lá em cima, o esforço fica elevado, as conversas são só de cobrança, e aí nós perdemos o rumo. Mas eu quero dizer para você que há jeito para você. Mas não há jeito para sua mulher se você quiser mudar ela, não. E nem há jeito para o seu marido se você quiser mudar ele, não. Mas há jeito para você. Diga assim: tem jeito para mim. Diga assim: tem jeito para mim. Aí você vai dizer assim: hoje a minha esposa, o meu esposo irá ganhar uma esposa nova e um esposo novo, sem precisar casar de novo. Porque eu hoje saio daqui vendo quem eu sou e vou agir dentro dos princípios da palavra, para que haja saúde na minha relação familiar. Eu queria que você ficasse de pé. De família, né? E sabe o que acontece com isso, irmãos? Uma coisa maravilhosa que passa a existir depois desse momento. Deixa eu dizer uma coisa muito poderosa que vai acontecer na sua família. Porque você consegue ver casais se elogiando publicamente. E isso é muito comum na igreja. Meu marido é uma bênção. E tem gente que diz que o marido é uma bênção de uma forma pejorativa, sabia? É porque não é seu. Aí a outra vai dizer assim: é uma bênção mesmo? É, quer para você? Pode levar. É uma bênção. A minha mulher é uma bênção. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Esses desafios não são privilégios só seus. O desafio de sabermos quem somos diante da palavra. Eu costumo dizer que quem muito vê o cisco no olho do outro é porque tem o olho bem aberto pela trave mesmo. Se tivesse o olho fechadinho por causa do cisco, não via o cisco no olho. Mas é porque não vê, né? Às vezes nós estamos vivendo uma relação tão descontrolada que um dia nós amamos muito, no outro dia nós ofendemos. Já reparou isso? Meu amor, te
querida, cheirosa. Aí no dia seguinte ela te aborrece e fala assim: sua bruxa. Por isso que eu te vejo todo dia com essa vassoura andando para cima e para baixo. E nos dias de chuva eu vejo você com esse rodo. Sua bruxa. Não tem isso, gente? Ou não tem? Tem ou não tem? Aí eu pergunto: o que fica? O meu amor do dia anterior ou a bruxa do dia seguinte? A bruxa do dia seguinte. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Aí o que acontece? Aí nós começamos a agir para transformar ela em princesa. Aí começamos a trabalhar e fazer investimento nela para que ela fique bonitona, lindona, ele também fique bonitão, lindão, satisfeito. Aí começamos a agir com uma motivação contrária, errada, e começamos a gerar esforços que não podemos sustentar. Aí, se não tem a viagem, não tem alegria. Se não tem o passeio, não tem alegria. Se não tem o presente, não tem alegria. Se não tem o brilhante, não tem alegria. Se não tem o buquê de flores, não tem alegria. Porque as motivações estão erradas. Mas o melhor de tudo nisso, e aí eu vou orar por você, é que você precisa ter empatia com esse texto. E esse texto vai te dar empatia com as pessoas. Quando você lê Filipenses capítulo 2, e você vê um Jesus que é Senhor soberano, Senhor do céu e da terra, aquele que está vestido de vestes celestiais. Ele toma forma de homem, desce do trono da glória e vem habitar no meio dos homens como homem. Ele não veio dizer: olhe para mim e me respeite porque eu sou o Messias. Não, ele veio e agiu como homem. Por que Jesus, aí no texto que eu li para vocês e termina no versículo 29, a Bíblia diz que quando Jesus acaba de fazer o sermão do monte, todo mundo se maravilhava porque ele tinha um discurso de autoridade. Diga, discurso de autoridade. Sabe por que ele tinha autoridade? Porque ele falava o que fazia e fazia o que falava. Aí você não vai sair daqui hoje dizendo assim: agora eu vou mudar radicalmente, amor, eu te prometo que eu não vou fazer. Não, faça. Faça o que você precisa fazer e não proclame. Deixa ser percebido. Eu vou mudar, agora eu vou emagrecer, agora eu vou cuidar de mim. Aí passa 2, 3 meses, você olha para a pessoa, está do mesmo jeito ou pior. Você fala: mas não mudou? Porque faltou inteligência emocional e agiu pela esperança, não agiu pela fé. Então eu queria que você nessa hora olhasse para você mesmo, olhasse para sua casa, identificasse as situações que são de conflito, aquelas que são provocadas por você e aquelas que você não provoca, e você começasse a fazer uma avaliação de mudança. E eu queria que você estivesse orando por você. Não vai orar pelo seu marido, nem pela sua esposa, nem pelos seus filhos. Eu quero que você ore por você. Bora, gente. Você não sabe orar por você não, né? Pode ser. Eu quero que você ore. Eles vão cantar um cântico. Vou estar orando por você. Eu quero que você mobilize famílias. Nós estamos orando por famílias. Eu quero que você traga seu esposo. Eu não quero que você diga assim: meu amor, você tinha que ter ido, a palavra era para você. Você fala: amor, hoje Deus falou comigo. Amor? O que? Você vai ver. E começa a mudar. Começa a valorizar o que tem valor. Começa a proclamar com voz bem alto as pequenas conquistas. E comece a olhar as grandes dificuldades com o olhar de Davi, de cima para baixo, dizendo: essa grande oportunidade, essa grande dificuldade é nada em relação ao Deus que eu sirvo. E se você quiser vir aqui à frente e dizer: eu preciso de oração, você pode vir. Eu quero orar por você. Pode vir. Eu consigo só admirar. Olhando eu posso a Deus adorar.
não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Pastor Celso, pastora Sônia, vem cá os dois. Os dois. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Eu quero que você continue orando. Celso e Sônia é um modelo de família aonde todos esses pontos são discutidos e são falados. Eu sei disso porque eu sou próximo deles, né? E sei como é que é a coisa. Quando chego lá na casa dele, o café tá mais forte. Entreguei, Sônia. E passa a ter um acordo em relação a isso, porque na verdade, irmão, sabe o que acontece? Quando nós não conseguimos mudar nessas circunstâncias, toda permanência nossa junto, ela se torna desgastante, ela se torna estressante, ela se torna desconfortável, inconstante. Não tem aquele sorriso longo, sabe? Tem aquele sorriso na parte da manhã, à tarde aquela cara sisuda e à noite ninguém se fala. Não já reparou isso? Por causa dessa falta de inteligência emocional, aonde nós perdemos o controle, né? E no dia a dia a gente vai desconectando dos princípios de Deus, do comportamento que temos que tem em Deus, e acabamos nos tornando vítimas de nós mesmos, porque passamos a não usufruir daquilo que podemos usufruir. Eu tenho um hábito de orar não pela comida. Quando a comida está na mesa, eu não oro pela comida, agradecendo a Deus pela comida frequentemente. Eu oro a Deus pela saúde de poder comer a comida, ter o paladar, ter minhas taxas em dia para poder comer o que eu quero comer com saúde. E depois eu agradeço a comida, porque não adianta você ter uma mesa cheia e não poder comer, verdade ou não é? Tem gente que tem casas maravilhosas, mas não agradece a família que tem, porque não sabe ver pelos olhos de Deus. Diga assim: inteligência divina é olhar para as circunstâncias com sabedoria. Inteligência humana é olhar para as circunstâncias com mente humanista. Inteligência terrena é olhar para tudo de forma diabólica. A inteligência terrena faz você ver tudo diabolicamente. A inteligência humana te faz ver tudo de forma humanista. Eu primeiro, eu sou o centro. Mas quando você tem uma inteligência divina, e a palavra te dá inteligência divina, você passa a olhar todas as coisas com sabedoria pelos olhos de Deus. Amém? Eu chamei os dois aqui porque eles são modelo, eles estão aqui em casal e eles vão orar por vocês, porque eles têm autoridade para isso. Eles têm vivido uma vida que é modelo de família. Não é à toa que ele é meu compadre e a filha dele é casada com meu filho, né? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite especial que o Senhor nos convidou a estar aqui para ouvir o que o Teu Espírito tem a nos falar, Senhor. E eu sei que o Teu mover nessa noite foi sobre fé, meu Deus. Desde que o culto começou, o Teu mover sobre a nossa vida foi falar sobre fé. Deus, e mais do que tudo nós precisamos ser consolidados na nossa fé para levar a nossa família, Senhor, ao lugar que Tu tens preparado para ela. Pai, não nos deixa ficar pelo caminho. Senhor, não nos deixa abrir mão daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Senhor, eu quero clamar como mulher, pelas mulheres de uma forma especial. Eu quero te pedir a elas a sensibilidade do Teu Espírito Santo. Eu quero te pedir para as mulheres, ó Deus, um coração quebrantado, um coração, Senhor, curado, porque mulher tem facilidade de ter um coração ferido, Senhor. Nós temos uma sensibilidade, e às vezes uma sensibilidade exagerada, meu Pai, onde nos leva a pecar contra os princípios da família. Eu quero te pedir, ó Deus, que Tu remova de nós tudo aquilo que impede um caminhar, um mover em fé, meu Deus.
Eu quero te pedir que o Senhor sare o coração nosso como mulher, Senhor. Nós colocamos o nosso coração no teu altar e nós clamamos, Espírito Santo, por um coração curado. Senhor, como o Espírito Santo é o papel na família, o Espírito Santo representa a mulher, o Espírito Santo como intercessor, como aquele que clama, como aquele que ora pela sua família. Eu quero te pedir, meu Deus, que nós venhamos a ter essa sensibilidade espiritual, a necessidade do nosso marido, a necessidade dos nossos filhos, que a gente venha ser levantado como mulheres de fé, Senhor, mulheres que cumprem o princípio da tua palavra, mulheres que amam a tua palavra acima até da sua própria vida, até da nossa vida, dos nossos interesses, daquilo que nós queremos, ó Deus. Mas nós queremos, acima de tudo, amar ao Senhor, temer ao Senhor, meu Deus, que é o princípio da sabedoria. Nos batiza, meu Pai, mulheres tementes ao Senhor, mulheres que amam a tua palavra, que vivem essa palavra, Senhor, do amanhecer até o anoitecer, meu Deus, vigiando, velando por essa palavra, meu Pai. Nos ajuda a cumprir esse princípio, nos ajuda a viver, a sermos mulheres de fé, meu Deus. Como foi profetizado, falado aqui nesse altar, nos ensina a sermos essas mulheres tementes ao Senhor, cheias de fé, mulheres que levam a sua família diante do altar do Senhor. Nos ensina isso, Espírito Santo. Move em nosso coração essa bênção, Senhor, essa autorização para prosperarmos em fé, em nome de Jesus, ó Deus. Pai querido, eu quero orar pelos sacerdotes familiares nesta noite. Te pedir, Senhor, que o Senhor os batize com equilíbrio, Senhor, com uma inteligência emocional. Que antes de falar, antes de agir, eles possam pensar duas vezes. Dar esse equilíbrio para eles, Senhor. Dar sensibilidade, Senhor, para entenderem, Senhor, que há uma batalha espiritual, uma estratégia do inferno para destruir, para atacar a família. E no nome de Jesus nos levantamos nesta noite, Senhor, contra esses principados, contra essas potestades malignas que vêm para destruir a família. E nós neutralizamos no poder de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, esses espíritos malignos, e declaramos a paz sobre os lares aqui representados no nome de Jesus. E que os sacerdotes, Senhor, familiar que aqui estão nessa noite, sejam batizados com esse equilíbrio, batizados com inteligência emocional, Senhor, para que possam triunfar, para que possam, Senhor, conquistar em todos os níveis, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém hoje nesse lugar que quer entregar sua vida a Jesus, para que Ele seja Senhor da sua vida, da sua família, e hoje deseja vir aqui à frente e dizer: eu preciso disso? Tem alguém aqui que hoje quer se reconciliar com esse Senhor, sabendo que todos os prejuízos que você tem tido na tua família e na tua vida está relacionado à distância que você tem tido do Senhor? Tem alguém aqui nessa noite? Então deixa eu orar por você. Eu queria que todo mundo ficasse de pé, por favor. Aqui nesses dois potes aqui, nós temos colocado o nome de pessoas e de famílias, e temos nos comprometido em orar por elas. Você está livre para no final do culto vir aqui e colocar o nome, porque quarta-feira agora, por exemplo, as mulheres vão se reunir, vamos falar de família. Na sexta-feira, o pastor Leandro vai estar aqui no Shabbat, vamos falar de família. No sábado, o apóstolo Monteiro vai estar aqui falando com os jovens. Você está convidado com a sua família. E domingo nós vamos estar aqui de manhã no projeto, e à noite aqui, continuando falando em família. E na semana seguinte nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, para no dia 8, que é o segundo domingo de junho, a gente vem encerrar o Seminário Família, selando um momento de renovação de alianças, aonde você vai vir trazendo a sua aliança, e nós vamos orar para que seja um tempo novo na sua vida. Amém? Amém, queridos? Então eu queria que você estivesse ligado na agenda da igreja. Nós estamos com uma informação pelo Facebook, pelo Twitter. Se você entrar Mir Araruama, você vai encontrar muitas informações, tudo que nós estamos fazendo. E eu gostaria que as famílias da igreja que se comprometeram em estar orando e trazendo famílias, trouxessem essas famílias. Quem aqui conhece alguma família que precisa de ajuda? Só? Todo mundo aqui conhece. Agora, o desafio é nós queremos nos envolver
nessa dificuldade para poder ajudar essas famílias. Eu creio que você é um desses, amém? Amém? Levanta a sua mão direita. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, porque a tua palavra diz que nós temos que ser ouvintes e praticantes dessa palavra, sendo prudentes e construindo a nossa casa sobre a rocha. Esse é o tema do nosso seminário família. Uma casa construída sobre a rocha, uma casa forte, uma família forte, aonde ela vence as suas dificuldades emocionais debaixo do entendimento da palavra. E eu quero hoje sujeitar, Senhor, a nossa vida por inteiro, espírito, alma e corpo, à vontade do Senhor, de acordo com a palavra. Que nós entremos na dimensão daqueles que percebem quem somos no Senhor. Nós entremos na dimensão daqueles que têm uma motivação correta para fazer as coisas. Entramos na dimensão daqueles que querem se relacionar, entendendo que somos servos. E debaixo desse entendimento, tendo relação interpessoais, ó Deus, nós possamos ver famílias e famílias sendo alcançadas através do modelo que nós não vamos dizer que somos, mas as pessoas perceberão que somos uma família edificada sobre a rocha, somos família de Deus. Eu quero abençoá-los, ó Deus, declarando um tempo novo, Senhor. Que essa palavra hoje entre no coração deles e que eles façam a verdadeira avaliação deles mesmos, porque o apóstolo Paulo diz: se julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo e nem seríamos julgados por ninguém. E eu quero te pedir nessa hora, Senhor, que o Senhor nos ajude nesse lugar. Olhar para nós mesmos muitas vezes é um desafio, Senhor, é doloroso, mas ajuda-nos, Espírito Santo, a entrar na dimensão de arrependimento, de mudança de vida, para vermos a nossa família sendo restaurada, a nossa família sendo curada e a nossa família prosperando na terra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai e a graça redentora de Cristo Jesus o Filho e a ação do Espírito Santo seja com cada um de vocês e com a família de vocês até a volta do Messias, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu queria que você desse um abraço no seu esposo, na sua esposa.